Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos estudar Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23 tem 39 versículos e esse é o nosso capítulo de hoje. Vamos ver aí 39 versículos nesse momento. Quem está acompanhando, aí nós estamos no momento que Jesus está na sua última semana, a semana da Páscoa, a semana da Paixão, e ele chega ali em Jerusalém e ele começa um confronto agora muito forte, muito intenso com os líderes de Israel. Ele vai lá no templo, expulsa os cambistas, expulsa os que vendiam pombas, e os fariseus ficam bem nervosos com Jesus e vêm para cima de Jesus perguntando com que poder que ele faz isso, ele faz aquilo, e ele então começa uma crítica agora feroz contra os fariseus. A gente percebe que por enquanto ele vinha esquivando-se, evitando o confronto, até porque esse momento ainda não havia chegado a sua hora da sua morte, mas que então nesse instante o confronto é necessário. Então, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Mateus 23, versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Porque dizem e não fazem. Então, vamos entender aqui o que está acontecendo. Jesus faz uma crítica aqui aos fariseus, que eles se sentaram na cadeira de Moisés. Mas será que eles eram dignos de se sentarem na cadeira de Moisés? Ou será que eles foram sentados a seu próprio gosto, né, por seu próprio desejo? Vamos entender um pouquinho mais quem são os fariseus. Os fariseus, eles eram líderes de Israel, da nação de Israel, naquele momento, líderes religiosos. E como começou esse farisaísmo? Lá na época do exílio babilônico, um grupo de pessoas sinceras, piedosas, queriam levar a Deus a sério, levar a Bíblia a sério, levar a lei a sério. Mas quando eles voltaram para Jerusalém, depois do exílio, eles começaram a ficar um pouco, se perderam, porque eles começaram a se considerar superior. Um significado da palavra fariseu é separado, consagrado, e eles então começaram a cair assim numa soberba, num desejo de sentir-se melhor do que os demais, e começaram a, em cima da lei, construir outras tantas leis, tantas normas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode outro, não pode. Então, eles se dedicavam a princípio à Bíblia, mas eles foram se achando então superiores aos demais, ao ponto de se perderem na história. E na época de Jesus, esse foi um inimigo direto de Jesus, do ministério de Jesus. E eles realmente estavam sentados, né, na cadeira de Moisés. A ideia de sentado, a ideia de legislador, de ensino, de líder. Mas eles foram, na realidade, colocados ali por eles mesmos, né? Não foi Deus que os colocou. E olha o que diz o verso 3. Tudo que eles vos disserem, guardai, fazei, porém não os imiteis, porque dizem e não fazem. Interessante isso aqui. Os fariseus, eles tinham um problema. Eles diziam
coisas boas, mas eles mesmos não guardavam muitas coisas que eles afirmavam. Acompanhe na sua Bíblia Mateus 23, o verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles nem mesmo com o dedo querem movê-los. O que são fardos? Vamos imaginar na época da Bíblia. Fardo eram, vamos dizer aí, feixes de trigo, faziam fardo, ou seja, uma quantidade de algo formava um fardo. E esses fardos eram as regras dos fariseus. Eles colocavam muitas regras, muitas normas, muitas condutas, não só na parte moral, mas até cerimonial, ou seja, não pode comer sem lavar a mão, não pode jurar por isso, por aquilo. Ou eles colocavam uma tensão, eles colocavam um peso difícil das pessoas carregarem. A gente sabe, por exemplo, hoje, a gente sabe que tem igrejas hoje que colocam muitos fardos. Eu lembro de uma vez uma moça que ia numa igreja, por ética não vou falar o nome, que ela foi disciplinada, tiraram ela do louvor porque ela cortou o cabelo. Ela cortou o cabelo e aí foi disciplinada, porque, ou seja, não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, não pode assistir televisão, não pode ir no cinema, não pode jogar bola, não pode. É muito não pode, é muito legalismo, é muita privação, e as pessoas acabam vivendo o quê? Sobrecarregadas, né? Hoje o que nós vemos também hoje é um fardo de questões também, vamos dizer aí, financeiras, né? Campanha de não sei do que, campanha do outro, entrega aquilo outro. Uma pessoa é forçada a dedicar tudo que ela tem na fogueira santa. Então, veja, são fardos pesados para as pessoas carregarem. E assim, os fariseus faziam isso naquela época. Era a religião do não pode. O verso 5, Jesus continua aqui a crítica aos fariseus. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações na praça e serem chamados mestres pelos homens. Então vamos imaginar aqui o que eles gostavam, os fariseus. As roupas deles. Grandes roupas, aquelas roupas que mostravam que eles eram diferentes, aquelas roupas que mostravam que eles eram separados, eram melhores. Eles gostavam dos primeiros lugares, eles gostavam de serem chamados de mestres, de serem saudados, ou seja, a maneira de vestir, a maneira de ser tratado. Então você veja que os fariseus, eles perderam aquele primeiro propósito de amar a Deus, de guardar a lei. Eles estão sendo hoje, na época de Jesus no caso, muito egoístas, vangloriam-se do seu status, da sua santidade. Então, tudo isso Jesus vem criticando nessa prática do farisaísmo. Eles gostavam de mostrar mais a parte externa do que o interno. Eles estavam preocupados mais com a aparência do que com o interior. Então tudo isso Jesus está criticando. Verso 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Ou seja, os fariseus gostavam de ser chamados de mestres, de ser chamados de guia, de ser chamados de exemplos. E Jesus fala, não chamem essas pessoas assim, porque o único guia é Cristo, o único Pai é Deus, o único mestre
sou eu, vocês são irmãos. Então não deveria ficar chamando os fariseus, saudando esses fariseus. Eles gostavam disso e as pessoas alimentavam essa vaidade nos títulos quando viam as suas roupas. Então eles se vangloriavam dessas coisas. O verso 11, Jesus diz: mas o maior dentre vós será o servo, e quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui nós finalizamos a primeira parte de Mateus 23, a primeira crítica de Jesus contra os fariseus. Ele diz que quem quiser ser o maior, seja o servo, ou seja, os fariseus querem ser o maior, que sirvam. Não que se fiquem mostrando pelas suas roupas, pelas suas franjas, filactérios. Sirvam, porque quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem se humilhar, será exaltado. Ou seja, o reino de Deus é invertido. A pirâmide é invertida. Eles estão, como religiosos, estão entendendo mal o seu papel na religião de Israel. Continuando, Mateus 23, agora o verso 13. Nós vamos ter aqui agora 8 ai. Ai de vós, vai falar ai de vós, por 8 vezes. Começa no verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Então, primeira coisa, Jesus falou aqui que eles fecham a porta do reino dos céus. Eles fecham, né? Eles fecham e ainda escondiam a chave. Eles se achavam dono da chave. Eles dizem, não, ninguém entra no céu, só entra no céu se fizer isso, isso, isso e aquilo. Eles se achavam donos do céu. Interessante, Jesus fala hipócritas. O que é hipócrita? A palavra hipócrita, ela pode ser traduzida como ator. Uma pessoa que desempenha um papel num palco que não é a pessoa própria. Os fariseus, eles eram um ator, eles eram hipócritas. Eles mostravam ser alguém que não eram. Então, eles viviam uma fachada, uma aparência. Jesus está criticando isso. O segundo ai, verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrerei juízo muito mais severo. Vamos entender aqui. O segundo ai de Jesus é uma relação com as viúvas. O que aconteceu com as viúvas? As viúvas, elas de repente tinham alguma propriedade. O marido morreu, deixou uma casa. Os fariseus ganhavam a confiança dessas viúvas e administravam os bens das viúvas. Mas não só administravam, mas exploravam essas viúvas. E aí fala, porque vocês devoram a casa das viúvas. Talvez aquela viúva tinha pouco entendimento da lei, não sabia bem como administrar os seus bens, e os fariseus, como religiosos, se demonstravam pessoas de confiança e devoravam, né? Devoravam os bens dessas viúvas. E aí, para justificar, faziam longas orações, né? Então, imagine um fariseu orando, fazendo uma longa oração. Nós, pessoas viam e falavam, nossa, que linda oração. Mas será que aquilo que estava saindo nas bocas era o que estava dentro do seu coração? Ou era um teatro? Palavras ao vento. Verso 15. Outro ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais que vós. Veja bem, eles rodeavam, eles eram, entre aspas, evangelistas. Eles rodeavam o mar, a terra, para fazer um discípulo, um prosélito. Mas era um ensino tão carregado de conteúdo, de fardo moral, que eles faziam, então, a filho do inferno 2 vezes mais. Então veja que é uma evangelização que o fariseu fazia. Ele alcançava um discípulo de um fariseu, mas agora aquela pessoa carregava todas aquelas leis humanas
para outros. Isso ia se passando de geração em geração. Jesus fala que eles então faziam uma pessoa pior. Melhor aquela pessoa nem ter conhecido o fariseu. Mas quando ele conhece, agora ele vai duplicar, triplicar essa mensagem farisaica. Mateus 23:16. Ai de vós, guias cegos, agora chama eles de guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos, cegos, qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Mateus 23:18. E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é a maior oferta, ou o altar que santifica a oferta? Verso 20. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Vamos entender aqui essa parte, Mateus 23:16-22. Os fariseus, eles chamam aqui de guias cegos, chamam de insensatos. Eles faziam diferença entre juramento. Por exemplo, a pessoa podia jurar pelo santuário, mas não podia jurar pelo ouro que está no santuário. Então veja bem que eles faziam diferença. Não, você pode jurar por isso, mas por aquilo você não pode. Você pode jurar por A, mas pelo B não. Ou seja, está errado, porque Jesus já tinha falado que sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. Você não pode jurar por nada. Você tem que ser... Por que jurar? Eu falo assim, juramento é quando a gente já não tem mais autoridade no que fala. Por exemplo, o pai chega para o filho e fala assim, filho, amanhã eu vou levar você para jogar futebol. E aí chega amanhã, filho, não vai dar hoje, né? O papai atrasou no serviço. Aí passa 2 dias, não, filho, amanhã a gente vai. Aí no outro dia, o pai, é hoje? Filho, não vai, mas eu juro que sábado a gente vai. Ou seja, por que ele está jurando? Porque a sua palavra já está em descrédito. Então Jesus já havia falado no Sermão do Monte que a gente não deve jurar. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Né? O que passar disso vem do maligno. Então os fariseus aqui no Mateus 23, eles tinham esse hábito de ensinar as pessoas que por algumas coisas poderia jurar e por outras não. Jesus chama eles de insensatos, ou seja, sem sabedoria. Chama eles de cegos, de hipócritas. Próximo ai, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mas uma crítica de Jesus aos fariseus é que eles consagravam o dízimo das mínimas coisas, por exemplo, das pequenas sementes. Minha terra teve lá uma mínima semente, eu vou dar o dízimo. Mas por outro lado, eles eram tão legalistas com o dízimo e por outro lado eles esqueciam do que? Da justiça, da misericórdia e da fé. Jesus fala, fazei isto, o dízimo é justo, sem esquecer da justiça, da misericórdia e da fé. Então você vê que os fariseus, o que nos parece é que eles eram assim, sempre em cima do muro. Algumas coisas eles estavam certo e outras coisas estavam errados. Algumas coisas estavam na lei de Deus, na Bíblia, outras coisas invenção humana, ou se desviando da palavra de Deus. E Jesus então vai mostrando para eles que eles não têm condição, né, de se sentirem na cadeira de Moisés, como começa Mateus 23. Mas uma curiosidade aqui, 24, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Por que mosquito e camelo aparece aqui? O mosquito era o menor animal impuro. O que é impuro? Não poderiam comer esses animais, é impuro. O camelo era o maior animal impuro naquela época. O mosquito menor, o camelo maior.
Os fariseus, eles, quando iam fazer o vinho, o processo de fermentação do vinho, os mosquitos se aproximavam ali daquela fermentação. E eles, então, eles coavam o vinho num tipo de num tecido bem fino, para que esse mosquito não entrasse e não bebessem esse vinho. Até diz que chegavam a tomar o vinho com os dentes fechados para que não entrasse um mosquito e assim tivessem pecando contra Deus. Então Jesus fala aqui: vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Ou seja, qual que é a ideia aqui? Que eles estavam tão cuidadosos em não comer o mosquito, que era o menor dos insetos, né, imundos, e eles estavam engolindo o camelo. Ou seja, o mosquito não passava pela sua boca, mas o camelo passava. De tamanha doutrina humana que eles estavam criando em cima das pessoas, fardos pesados. Agora o versículo 25 de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também seu exterior fique limpo. Então veja bem, eles estavam mais preocupados com a parte externa da limpeza do que com a parte interna. E o que nós temos que nos preocupar não é com o exterior, mas com o interior. Muitas pessoas às vezes se preocupam muito com a parte externa, mas e a parte interna? Quem sou como pessoa? Quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? Qual a minha identidade? Quem sou eu em Cristo? Não o que sou esteticamente. Então, os fariseus, eles tinham essa questão, eles estavam muito preocupados com a parte externa, né? E Jesus fala: fariseu cego, limpa primeiro o interior. É claro que ele está falando aqui do coração, né? Porque é do coração que vem os maus pensamentos, os homicídios, como já foi dito, os adultérios, as feitiçarias. Não é de fora, mas é de dentro para fora. Verso 27, mais um ai. 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda imundícia. 28, assim também vós, também exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Deixa eu explicar para vocês essa parte. Olha, o que era um sepulcro caiado? Sepulcro caiado, você já foi num cemitério? Eles pintavam de branco os túmulos. Então, aqueles túmulos eram sepulcros caiados. Por quê? Porque por fora eram belos. Você vai no cemitério, ali no cemitério você vê assim uma diversidade de túmulos. Tem túmulo de mármore, uma coisa belíssima muitas vezes, a parte externa. Mas o que tem dentro? Ossos mortos. Pessoas mortas ali. Não tem vida, só ossos mortos. Então Jesus está dizendo que esses fariseus, eles são comparados a sepulcros caiados, São comparados a cemitérios, a túmulos de cemitério que por fora são tão bonitos, mas por dentro são vazios, são mortos. Os fariseus são assim. Dentro dos túmulos não tem vida mais. Os fariseus são comparados por Jesus desse modo. Eu estou em Mateus capítulo 23, versículo agora 29, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas.
Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. 32. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Deixa eu explicar aqui. Os fariseus se defendiam, dizendo que se eles fossem vividos no tempo antigo, eles não teriam sido cúmplices do sangue dos profetas. Profetas que viveram, foram perseguidos, podemos lembrar de Elias, Jeremias, Ezequiel, tantos profetas. Eles falam, se nós tivéssemos vivido naquele tempo, nós não seríamos cúmplices do sangue, né? Mas Jesus fala, não, vocês são cúmplices sim. Vocês teriam feito a mesma coisa. Vocês são o fruto do mesmo pecado dos seus antepassados. E até mesmo porque eles mataram o próprio Cristo. Não só o Cristo, mas seus discípulos. O primeiro mártir, Estevão, foi apedrejado, né? Apedrejado pelos fariseus, pela classe religiosa da época. Então, Jesus ele dá um discurso muito duro contra os fariseus. Verso 33, aqui indo para o final. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis, crucificareis, a outro açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ou seja, Jesus faz aqui um registro desde Abel, né? Lembra de Caim e Abel? Que Caim matou o seu irmão Abel, o justo Abel. E Jesus fala que o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, profeta Zacarias, esse sangue essas pessoas foram mortas, né, pelos líderes da época, religiosos muitas vezes. E Jesus fala então que muitas coisas hão de vir sobre essa geração. E nós vamos para o final aqui, o lamento sobre Jerusalém. 37. Jerusalém, Jerusalém, Jesus fala, que matais os profetas e apedrejais os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jesus termina esse capítulo de Mateus 23 falando que ele gostaria de ter reunido os fariseus embaixo das suas asas. Termina o capítulo com lágrimas, com choro. Jerusalém, Jerusalém, porque eu queria ter te reunido, eu queria te ter tratado como filho. Jesus está com o coração partido aqui, triste. Ele queria juntar os fariseus debaixo das asas do seu amor, mas eles não quiseram. O verso 38, eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. E assim termina Mateus capítulo 23. Os judeus, a classe religiosa da época, negou Jesus, rejeitaram a Jesus, mas Jesus fala, vocês não vão mais me vereis, até que eu venha novamente, ou seja, a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus. E aí vocês vão dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. E assim nós encerramos Mateus 23. Quero agradecer a sua participação, a sua companhia. Que Deus abençoe a todos.